Olá, tudo bem? Eu sou Rui Bucar e aqui é o Conversa Franca aqui na TV Assembleia. No programa de hoje nós vamos falar sobre cinema, cinema tocantinense que está conquistando o mundo. Nós teremos o maior prazer de receber, para um bom bate-papo, a cineasta Eva Pereira. Não saia daí, o programa está começando. Tocantinense de Miracema do Tocantins, Eva Pereira tem uma trajetória vitoriosa, sobretudo na produção do audiovisual. Mas ela começou como atriz e logo depois migrou para o cinema. Começou de baixo, hein? Ela começou como estagiária até conquistar a condição de diretora e agora premiada internacionalmente. Para essa conversa aqui com a Eva, nós vamos contar com a participação dos jornalistas a Thalia Batista e o Luiz Pires. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eva, é um grande prazer recebê-la aqui nesse nosso programa, justamente para falar de cinema, cinema que está conquistando o mundo, cinema feito aqui, né? A gente não imagina ainda, né? Porque nem temos assim um gosto tão afiado pelo cinema, mas o cinema tocantinense está avançando, não é? Seja muito bem-vinda, Eva, e parabéns pela sua conquista. Eu queria que você começasse falando justamente desse prêmio internacional, né? O seu filme, Barulho da Noite, acaba de ser considerado o melhor filme, né, de um festival de cinema brasileiro lá de Miami, Estados Unidos, não é isso? Fui muito obrigada. Obrigada pelo espaço, dizer que é uma alegria, né, participar do programa. Obrigada, Thalia. Obrigada. Ó, Luiz, olha aqui, ó. Quem chegou antes, quem abriu o caminho, quem desbravou. Eu sempre digo isso. Eu sou muito grata a todos que vieram antes. Foi muito legal chegar aqui. Por exemplo, já encontrar a Cid Madalena, né, que é uma enciclopédia do nosso audiovisual. E eu estou me sentindo muito em casa. E é bom voltar para casa, né? Então, é muito importante para a gente. Eu acho que é muito importante. A ficha ainda não caiu ainda, mesmo, porque eu confesso que eu não imaginava, não de melhor filme, tá? Melhor diretor e melhor filme, não, assim, acho que... E concordo muito com o prêmio da Alicia. Não que eu discorde dos meus prêmios, assim, é porque as grandes produções, eu estava disputando com grandes produções, o menor orçamento era o nosso. Então, nós estamos disputando com prêmios, com filmes ali, patrocinados pela Disney, sabe, pela Globo Filmes. Então, assim, da gente, de estar dentre eles, ali já era grande, sabe? Tipo, já tá lindo. Então, estava muito feliz ali. E, vamos embora, olhar para o filme, olhar para dentro, eu acho isso importante. Não é o filme fácil. Eu só queria que, para o nosso telespectador, né, saber um pouquinho do que nós estamos falando, que vocês falassem desse festival, né, e também um pouquinho do filme. Então, esse festival, eu confesso que, quando me falaram, se inscreva no Infinito Brasil em Filme Festival de Miami, eu falei, a gente não vai. Porque, assim, eu falei, mas assim, eu nunca trabalhei, eu acho que o não é do outro. E minha mãe me ensinou isso muito pequeno. Você não toma o não do outro para a tua vida, é do outro. Então você vai, independente se você achar ou não, você vai. Hoje a gente vem daqui do nosso para chegar lá, a gente chega batendo, isso não é batendo na porta, é chutando mesmo. Sua amiga me disse isso é muito real. Então tá, vamos embora, inscrevam. Né? Porque eles meio que pegam os filmes, e assim, eles pegam gosto geral, né? O que está sendo lançado, o que está no Brasil, eles fazem aquela seleção e disputa, por exemplo. Tem também o voto popular, e quem ganhou o filme do Fábio Pochá, né, que é um voto pela internet, nós nem entramos na votação na internet, porque a gente não sabia usar o QR Code lá para divulgar, eu tô falando sério, para divulgar para o povo como votar. Assim, eu virei para minha distribuidora assim, ei, aprende como é que usa esse negócio. Aí no dia seguinte eu falei, já pode gravar para divulgar? Ela falou, não aprendi não, eu pede para o povo do festival, ela vai ser pagar mico. Aí eu falei, esse prêmio vai vir para nós mesmo? Porque tinha assim, muita gente fazendo essa campanha, e era o prêmio do voto popular, né? Na internet, eu falei, não, a gente já está aí, já perdeu isso aí, então já vou largar isso aí. Então, assim, a gente tem esses desafios ainda de se olhar. E olha que eu sou uma pessoa
que eu acho que eu tenho uma super autoestima, eu não tenho baixa autoestima, não. Eu nasci com super, mega autoestima, sabe, o tempo todo. E olha que eu tinha apelido, e quando criança, minha mãe me chamava de vara de viratripa, de tão magra que eu era. O cabelo crescia pra cima, cintura desse tamanho, mas eu era pura petulância, né? Assim, eu sempre me achava, eu nunca quis estar naquele lugar. Mas ali é porque não é que eu me encolhi diante dos grandes. Estava feliz mesmo de estar ali. E estava tudo bem, estava tudo lindo. Então, assim, o festival em si, por grandes, e eu estava honrada demais. O Marcos Baldini, por exemplo, ganhou o Grande Otelo, que é o prêmio da Academia Brasileira de Cinema. A gente não concorreu esse ano, a gente concorre no próximo. E um voo, o sequestro do voo 375. Um filme alucinante. Sabe, uma produção que é da Disney, que é um filme alucinante. E, tipo, a exibição do nosso, tipo, começou às 19 e o dele às 21. Então, assim, não é uma concorrência longe, é uma concorrência olho no olho. Tipo, assistir um, vai assistir. E aí eu falei, e o cara tinha levado todos os prêmios, os principais prêmios do Grande Otelo, no Rio. Ele vai ficar por aí. Acho que do Guel ninguém tira a direção. Você fica fazendo a tua cogitação, né? cogitação. E sem se menosprezar. Eu já estava, Eva, isso porque você não acreditava. Eu acreditava tanto que eu estava lá. Eu acreditava, mas é uma coisa assim que isso aí eu não conseguia entender como que. Eu vou lá, gente. Não é Assim, qualquer um, né? entre os que estavam disputando, né? Eu estou falando de várias, de todas as produções muito boas, mas entre eles. Então, eu não conseguia me colocar ali naquele lugar mesmo. Tipo, e estava tudo bem. E foi uma surpresa. Foi uma surpresa mesmo. Foi uma surpresa que me paralisou para falar. Vocês já perceberam, né, que falam. Mas, assim, eu não sabia o que dizer. Tipo, eu achava que o meu entendimento limitado no inglês não tinha me permitido entender a frase direito. Então, eu demorei, eu fiz cair, me levanta que foi você, levanta que foi você. Não, eu acho que eles falaram a lista dos filmes. Eva, foi você. A tradutora estava me dizendo, eu não estava acreditando. Aí, quando o povo começou a gritar meu nome e aplaudir lá embaixo, aí que eu me calcei e desci para tirar a sandália. Então, assim, foi uma surpresa. O festival, tá num festival daquele, já ser abraçada, acolhida, em termos da equipe, do filme, já estava lindo. Eu não esperava, e eu digo mesmo, o que eu vi lá, onde assim, os jurados foram excelentes e corajosos. E eu entendo isso como um ato de coragem. Tá? Não digo. E hoje você fala assim, Eva, você votaria no Barulho da Noite? Eu votaria. Eu votaria. Tipo assim, se não fosse tipo assim, eu votaria no filme, sem ser uma conjuntura de currículos, se eu não comparasse com os grandes que estão ali. Isso, então, é isso. Mas, assim, a gente tem que considerar tudo, né? E no todo, tipo, Eva, é isso, né? É o primeiro longa produzido no Tocantins, tocantinense, né? E todos esses méritos não são poucos, porque o Barulho da Noite foi o mais premiado no festival. Não foi um prêmio, foram 3 prêmios e 3 grandes prêmios, né? Que reconhecem você como diretora, fazendo um brilhante trabalho, né? Na direção do filme e representando o Tocantins também como melhor atriz coadjuvante e como melhor filme. Então, assim, é orgulho de todos nós tocantinenses. Você está lá. Não é pouca coisa, não. O Barulho da Noite é imenso, é gigante. Ele já nasceu grande. E queria que você contasse para a gente um pouco desse processo de produção. Não é uma produção que começou ano passado e que esse ano você lançou. São muitos anos de trabalho, com muitas mãos tocantinenses também construindo. E queria que você falasse mais, especialmente sobre o prêmio de atriz coadjuvante, uma menina do Tocantins, uma jovem, né? Que conta muita história, muita da luta do povo tocantinense, e uma das coisas que eu acho que toca muito é esse debate sobre abuso, sobre violência doméstica, sobre mulheres. O Tocantins ainda está como o segundo estado que mais tem proporcionalmente a violência doméstica, né? Então, é muito importante esse trabalho que o filme traz para o centro desse debate e como mulheres protagonistas, né? Queria que você falasse mais. Eu só quero fazer uma observação
Ele é o primeiro longa tocantinense de ficção a concorrer ao Festival Internacional, né? De Gramataí, mas nós já tivemos outros longas antes, né? Eu acho que Palmas eu gosto de tudo, foi o primeiro longa de ficção, não foi, Luiz? Sim. Eu acho que de ficção foi o primeiro longa de ficção, foi o Palmas eu gosto de tudo, que foi uma produção coletiva e tal. E quando eu digo que esse prêmio é de todo o audiovisual tocantinense, é porque, por incrível que pareça, a gente se junta mesmo, a gente se dá as mãos, a gente fica assim 3 anos, 1 ano e pouco sem se falar, mas tem alguma coisa, tá todo mundo junto. Estão brigando, o setor está sendo prejudicado, todo mundo vai brigar junto, entendeu? Tá fazendo, então, assim, querendo ou não, o audiovisual, quem vive do audiovisual tocantinense, né, tem essa empatia para com o outro, para com quem está começando. Eu estou aqui porque eu fui muito abraçada. Você me conheceu, eu era estagiária lá da agência de publicidade do Fred Fragonese e do João Neto. Justamente. Entendeu? Então, assim, e eu fui muito acolhida ali, porque o João Neto percebeu em mim uma facilidade como produtor. Eu tinha vindo do teatro, falava já pelos cotovelos, me metia em tudo. E um dia ele disse assim para mim: Ei, tu quer ser âncora de um programa eleitoral lá em Grupito, vai ganhar uma baba. Aí eu falei: Quanto que é? Aí ele falou, cara, mas eu não sou apresentador. Ele não é apresentador, então fiz sou apresentador. E aí, assim, eu fui. E eu tô falando, assim, de pessoas que nos impulsionam. O Tocantins me impulsiona. Eu não estou aqui sozinho, tá? Eu estou aqui porque muita gente... Eva, foi um trabalho solitário, foi um trabalho de pesquisa solitário, foi um trabalho de pesquisa doloroso, mas eu nunca tive sozinha, tá? Eu sempre voltava, que era a fazenda, eu nem consegui depois de meu pai ir para lá. Então, eu ia para a fazenda depois das pesquisas, depois dos contatos, porque o filme é uma ficção, mas ele é inspirado em fatos reais. Eu peguei recortes, né? De várias situações, de vários depoimentos. Só que a justiça que eu não encontro e que eu critico no filme, eu falei, eu vou dar, porque o roteiro é meu, então eu vou minha alma, do jeito que eu fizer. Então, e nem vou perder meu réu primário. Então, eu não sabia fazer roteiro, eu nunca tinha feito piscina nenhuma. E eu contava as histórias do meu pai, na fazenda. Pai, isso. Senão ele estava deitado na redinha dele, eu lá na outra do lado, e contando essas histórias. E não, assim, veio um processo. Aí, quando eu chegava, que eu escrevia um pouco, passava para o Luiz Melquides. Até hoje, o Luiz Melquides, eu digo, ei, estou passando uma legenda, o que tu acha disso aí? Sabe? Então, querendo ou não, por mais que eu estivesse naquele lugar lá da pesquisa, daquela dor daquelas mulheres, eu dividia. Quando falaram o seguinte para mim, tem uma criança de 9 anos chegando para voltar com a Dona Regina. E não tinha, naquele momento, um anestesista de plantão. Eu liguei para o Luiz Teixeira, o doutor Luiz Carlos Teixeira, que está lá, produtor associado, as pessoas não sabem. Ele colocou dinheiro, ele colocou mais que dinheiro. Ele foi lá e fez a anestesista, e foi terrível. O Luiz estava lá segurando minha mão. Então, assim, estou falando assim, que foram processos de pessoas que nem só do audiovisual, mas que me deram todo esse suporte para estar sozinha. Eu brinco assim, você não sabe tamanho da minha equipe, porque não é só do audiovisual, é uma equipe visível e há o invisível também. Porque eu acredito muito na ancestralidade, eu acredito nas missões. Eu escrevi situações daquele filme que eu não imaginava. Se vocês imaginarem, assistirem o roteiro, vocês veem, não, um momento, não quero dar spoiler, mas eu escrevi uma forma que eu perderia meu pai. Me parece que um dos aspectos, né, que a crítica tem falado tão bem é da suavidade ou da forma que você conseguiu colocar um tema que, às vezes, é muito banal, que é um tema de polícia que está todo dia e que as pessoas, às vezes, não têm muita paciência, mas você coloca de uma forma que leva a uma reflexão profunda, que é o que precisa acontecer. Mas eu gostaria que você respondesse essa pergunta depois do intervalo. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Aguarde aí, só um instante só. Estamos de volta nessa conversa aqui, tendo o maior prazer de debater o papo com a cineasta Eva Pereira. Eva, eu te perguntei no bloco anterior, sobretudo, como é que você fez para colocar essa complexidade, né, dessa situação social, sobretudo de violência doméstica, de forma a permitir uma reflexão mais profunda, que vai muito além dos casos de polícia que a gente vê todos os dias. Né?
eu tenho uma leitura do filme e eu quis bancar isso, e é difícil. E foi uma coisa que ter sido produtora, ter captado também recurso, facilita. E você já é uma diretora estreante. E quando você junta, por exemplo, foi essencial o trabalho da Bananeira no Rio, mas a Bananeira só entrou para a gente, tipo, para montar a equipe já. Eu estava captada. E por que que eu tinha essa necessidade? Para eu poder bancar algumas coisas. Porque senão não me deixariam fazer. Tá. E uma delas era essa. Os meus personagens são absolutamente humanos. E a realidade, principalmente no momento que todo mundo usa filtro para tudo, ela incomoda. E ela pode bater em lugares inesperados nas pessoas. E eu quis bancar isso. E é tanto que eu digo, eu não fiz um filme para agradar vocês. Eu quero mais que ele incomode, porque ele tirou um som 10 anos precisa. Eu quero mais que ele te incomode, eu quero mais que ele te vá para casa. O nome dele, O Barulho da Noite, não é à toa. É porque aquilo ficava reprisando na minha cabeça. Você está entendendo? E processando. E eu não queria, eu queria que é uma briga que eu agora vou comprar, eu estou comprando com o mulher. Eu quero que esse irmão assista. Está lindo a trajetória internacional e ela tem que ir lá, ela tem que bater lá para chegar onde eu quero. Eu quero fazer 40 comunidades, assentamentos, aldeias e comunidades quilombos. Vocês sabiam que no Jalapão, que é o nosso cartão de visita, nós temos um índice de gravidez na adolescência imensa e só publicado nas redes sociais, de grupo de WhatsApp, garotas expostas por guias das empresas de turismo de lá, foram 8 de comunidades quilombolas. O MPF não tinha que estar em cima, o governo não tinha que ter chegado nessas empresas, ó, fez isso, esse cara tem que ser denunciado, não pode mais pisar no Jalapão. Essas meninas querem se matar. Porque o namorado, que é um guia, o cara, eu estou falando assim do tipo de violência que tem. E ninguém olha para dentro. O Jalapão está lindo. Não, meu amor, não está lindo, não. Quem não tem um ponto de turismo lá está passando necessidade. Até esses dias, a gente estava brigando pela variação de fazer a identidade dessas pessoas. Então, assim, o mundo usa filtro para tudo, usa maquiagem para tudo, a mídia distorce tudo. Porque cada campanha eleitoral vem um olhar diferente. E o meu cinema ele é conectado com gente de verdade. Por isso você não tem herói, nem herói lá no meu filme, não. Você está entendendo? E isso eu sabia que ia incomodar, eu quis bancar, porque eu queria um filme humano mesmo. Quem está romantizando, quem fica na rede social fazendo militância, quem fica lá fazendo discussão na rede social, eu fiquei com muita raiva dos conflitos da rede social, eu parei um pouco, né? Porque antes eu ficava com raiva lá, eu falei, agora eu vou parar. Porque assim, quando você sai dali, daquele palanquezinho, tu vem para a vida real, tu entende que buraco é bem mais embaixo. Então eu queria esse filme assim, sabe? Mas eu precisava dessa sutileza para eu poder isso é o que eu queria ser. Mas isso ia me atrapalhar na faixa etária. Então, é uma briga que eu vou ter com o governo, porque eu não quero que uma criança, eles vão querer 14 anos, e eu vou pedir a menor faixa etária que tem. Você não vê sangue, não vê sangue, ninguém mata ninguém, não tem nada exposto. Os crimes que tem está subentendido, você está ouvindo. Você sabe o que está acontecendo, mas você não está vendo. Então, eu fui lá, isso foi minucioso, eu fui lá e peguei todos os critérios de enquadramento de obras em faixa etária. Eu falei, tá, porque, deixa eu explicar uma coisa, qual que é o grande problema aliado do abuso sexual? A desinformação. Os pais não conversam com a criança que tem abuso sexual. Então, a criança de 4, 5 anos, ela está sofrendo abuso, ela não sabe o que é ela está achando que ela está com carinho. Tá? Então, isso, para mim, é um grande problema. E enquanto o filme leva nas escolas essa discussão, quando ela se toca, já está na escola, 12, 13, 14 anos, ela foi abusada há 3, 4 anos. Pois é, mas aí o trabalho tem que ser em cima das famílias também, né? Porque eu vou contar uma experiência minha no bico de papagaio, antes de criar o Estado. Passei uma comunidade entre Darcinópolis e Araguatins. Parei lá na beira da estrada, não tinha nada para comer, o cara arrumou, fritou um ovo lá e falou, foi uma menina linda, uns 9 anos e tal. Linda, linda menina. Ele falou, olha, ela está aqui e tal, tem que sair, tem que levar. Você não quer levar ela, não? Aquilo me chocou assim, que eu fiquei, passou fome? Ele, não, não sei. Aí eu cheguei em Araguatins, fiz a denúncia, foi
Ela diz, olha, lá no tal local tem uma casa assim, o cara está querendo dar uma criança de 9 anos, uma menina. Passa um cara que não tem Uhum. compromisso com nada, leva essa menina, abusa, larga para lá e pega, larga a bichinha em qualquer canto, né? Poderia ter passado alguém que tivesse com a família e pensasse em adotar pelo meio da vida. Uhum. Mas esse trabalho em cima da família é importante. Eu concordo plenamente e a gente só chega na família através da escola. Casal. Eu só vou conseguir chegar, porque quando eu digo eu vou exibir, eu quero exibir nos assentamentos, aquela sessão, a escola mobiliza a comunidade escolar. Então, vai o pai, a mãe, todo mundo. Então, assim, eu não quero ir lá exibir o filme só a Eva. A experiência do Cinema BR Movimento, de levar cinema nas comunidades onde não tinha cinema, por 7 anos, que era aquele projeto da Petrobras, graças a Deus, foi onde, inclusive, eu encontrei em Bernardo Sayão, antes de se tornar cidade, e Bernardo Sayão e Juarina vieram se tornar cidade depois. Naquele período que não tinha, que era tipo uma vila ainda, uma criança, eu estava exibindo Narradores de Javé, uma criança de 11 anos com um filho, e me disseram que era o pai dela. E aquilo já foi o que brotou. E eu centrei, a partir dali, eu centrei muito no B. Por que que eu fiz questão de levar o filme na mostra no Maranhão, sem ser festival, sem estar concorrendo? Porque eu tenho uma lista de depoimentos de mulheres maranhenses muito grande nisso. E aí, Que compõe a pesquisa do filme. que compõe a pesquisa do filme. O que que eu entendi ali? E assim, eu tive muitas crises de raiva. Eu não vou dar spoiler, porque mas tem cena, assim, que eu escrevi o final do filme e ele era, tipo, levava o filme para um outro lugar. E aí, aquilo foi uma cura interna também, sabe? Você vai. E surpresa, eu achava que tudo eu estava falando sobre todas aquelas mulheres, sobre todas aquelas meninas em todos os casos. E assim, a possibilidade de uma outra questão que me revoltava era a falta de suporte. Quando eu digo governo, e culpa o governo, e põe a mão no governo, é a culpa do governo, sim. Nós acabamos de sair. Hoje teve um julgamento lá no BIC de um policial que abusou da enteada, depois chantageava ela, depois que separou da mãe para continuar ficando com ela. O juiz de Agostinho, a doutora Alain, teve a coragem, porque isso é errar, de decretar 33 anos de prisão, mas o cara saiu solto. Ele vai correr e não vai. Então, assim, o sistema, o judiciário do Brasil é uma vergonha, infelizmente protege. E quem denuncia, Thalia, e isso é que me dói. Por que que eu não coloco 0800 e falei em Miami? 0800 no meu país é sentenciar a morte dessa mulher. E esse cara vai preso, mas ele vai sair rapidinho. Sabe? Você já fez um outro trabalho, né? Uma série, né? Que também tocou um assunto muito delicado. Queríamos aproveitar aí o Setembro Amarelo, que é justamente um alerta sobre suicídio, sobretudo na juventude. Você já abordou isso, né? Na nação indígena, na Ilha do Bananal, com muita profundidade. Eu queria que você também falasse um pouco sobre essa série, que não foi tão falada aqui, né? Mas que tem um zelo, né, de cineasta que você colocou ali de direção. Para que o nosso público conheça também esse trabalho, como é que foi o impacto desse trabalho? Eu quero aproveitar, porque que legal. Vocês trouxeram a série. Ela está na Prime Video. A pessoa chama O Mistério de Nemeron, que em Guarani significa Eu Não Quero Mais Viver Aqui. É uma série que ela aborda, são 3 etnias indígenas. Na verdade, são 2 etnias e as etnias do Alto do Rio Negro. São da Cachoeira, como é que é, gente? São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira. O que aconteceu? Filmamos nos Guarani Kaiowá. Tem uma realidade, um índice alarmante e uma realidade totalmente oposta da realidade da Ilha do Bananal. Enquanto a Ilha do Bananal, os indígenas têm terras abundantes, né? Também se suicida tanto quanto os Guarani Kaiowá, que atribuem a pauta de terra, né, de ter sido usurpada pelo governo desses territórios, desses territórios. E aí eu saio de lá com o Quinico e a gente vai para o Alto do Rio Negro. E abordando esse tema, eu sempre falo que minha arte, minha cura, é o que me atravessa, uma forma de eu vomitar, de eu colocar para fora. Só que a série, o que aconteceu com a série? Era uma série para TVs públicas, ela tinha um licenciamento para a EBC durante um tempo, e a gente tinha prazo para entregar. E quando eu cheguei, estava filmando no Alto do Rio Negro, no terceiro, a gente chegou na terça, no sábado eu perdi meu pai. Aí meu mundo caiu. Então eu volto para o Tocantins e eu não tinha condição de voltar. Eu não tinha condição.
E, assim, mas o universo tinha trazido o Tunico, que era o protagonista da série, o Marinho Kaiowá, pesquisador também. E o Tonico tinha acompanhado tudo. Aí eu falei, o Tonico assume a direção e monta os episódios. Eu não assisti a série. Eu não assisto, porque isso me leva a lugares de dores muito, muito profundas. E eu sofri horror. E aí, quando eu digo que eu trabalho ao mesmo tempo a minha cura, ali, o Luiz, ali, Deus me preparava de uma certa forma a porrada que ele recebeu. Eu lembro que 11 de março de 2016 eu estava aos prantos, na frente da câmera, eu não conseguia, eu só usava ouvindo o depoimento da Valdenice Veron contar que o pai dela tinha sido arrancado pelos policiais quando ela era criança e que os policiais mataram ela. E aquilo me doía tanto. E ela falava o seguinte, que para ela levantar da cama, eu falei, como é que você sobreviveu? Porque o grande amor da minha vida sempre foi meu pai. E ela dizia o seguinte, Eva, um dia que eu estou muito mal, às vezes eu sinto a voz dele no meu inconsciente. Filha, hã? Que ele falava e eu levantava a criança e ia atrás dele. E aí, aquilo me atravessou de uma maneira, eu só queria sair dali e ligar para o meu pai. E quando foi em julho do mesmo ano, eu falei, tá bom, vai nas cabeças dela. Então, o trabalho, tipo assim, é muito doido, é você estar dentro de dores muito profundas e que você não sabe o que é que aquilo vai te Mas, tirar. mas isso aí, como você falou, o universo, né, te preparou. É, Porque realmente toda essa trajetória de 20 anos que você traz só com sofrimento e com energia negativa, pesada demais, de muito sofrimento, que você foi sofrendo junto e foi fazendo uma catarse. Quando chegou a vez de você perder seu pai, você já tinha sofrido tanto que não consegue, obviamente, até hoje, eu não consigo processar eu isso, nunca fui no né? túmulo do meu pai, eu Processar nunca isso, fui. mas o universo te preparou para essa dor. Ele me colocou, tipo assim, ele me mostrou. O universo, através do meu trabalho, me mostrou, diz assim, o que vai acontecer com você, várias pessoas já sofreram. Você tipo assim, não se coloca Sim. lá com uma vítima que não é só você. Tá? E é duro ver isso, reconhecer isso, porque a primeira minha revolta foi com Deus, tá? Naquele período. Bacana, Eva. A gente vai continuar falando desse assunto, sobretudo a relação, né, a inspiração que seu pai representa para você, a sua experiência do teatro que você leva para o cinema, depois do intervalo comercial. A gente vai ao intervalo, voltamos daqui um pouquinho. Aguarde aí. Estamos de volta e hoje tendo o prazer de conversar com essa cineasta tocantinense premiada internacionalmente, Eva Pereira. Eva, estava falando sobretudo, a inspiração do seu pai, né? Como é que ele veria hoje você, né? Um reconhecimento internacional, você que começou como atriz, ele apoiava isso, ele gostava de te ver no palco, como é que era a relação sua em relação a ele, da sua arte? Meu pai era vaqueiro, né? Meu pai foi vaqueiro por 30 anos. O meu imaginário na infância foi alimentado pelas histórias de caçador que meu pai me contava. E as histórias do Maranhão, porque ele era um maranhense que veio do norte goiano. Então ele me contava essas histórias. E isso alimentava o meu imaginário. Meu pai me contava histórias, eu conseguia visualizar todos os personagens. Ele contava a história para os filhos, né? E assim, a melhor hora para mim era quando meu pai chegava da roça, que ele dormia muito cedo, ele acordava de madrugada, acordava. Então, ele chegava da roça e assar o milho, muitas vezes assar o milho, inclusive essa cena é produzida no filme, né? E aí era o momento dele contar a história e depois ele ia dormir. Mas não era história da Branca de Neve, não era isso, era história de caçador, e às vezes história de matador, de coisas assim, que você fica naquela. Não é? Tipo, hoje teria censura para criança, né? No sentido de briga, disso, de os causos que ele vivenciou, que ele ouvia e tal. E isso foi muito importante. Eu tinha uma cumplicidade, eu tenho até hoje, eu sinto. Eu precisei ressignificar a presença do meu pai na minha vida para eu continuar viva. Eu nunca tomei meu pai. Eu não. Tem cara, gosto do meu pai. E o meu trabalho, sim, é uma fuga. Muitas vezes se foi. E o meu voluntariado na Rede Solidária, eu fui durante muito tempo, inclusive em voluntários, eu fui muito tempo lá dentro do tempo. Porque o HGP tem uma ala, inclusive eu recomendo, quem tem dificuldade de dormir, que tem que tomar remédio, não durma, vai lá no grupo de humanização do HGP, vai ser voluntário na área de ortopedia, principalmente. Vem pessoas do interior, muitas vezes quebradas, estão fazendo xixi ali na rua, porque não tem quem leve no banheiro. Então, eu já fazia isso, a Mônica gosta.
Médica querida, foi que minha leitura. Eu já fazia isso antes. Quando eu perdi meu pai, esses trabalhos, trabalho da Rede Solidária, tipo, eu tava com a alma sangrando. E eu disse assim, vou colocar um remédio na boca. E isso me ajudou a seguir. Mas eu tive que reaprender a significar. E sentir. E às vezes eu me dou a bronca que ele me dava, sabe? Eu falo comigo mesma, para eu entender, para eu não estar só. Porque se eu, tipo assim, eu tenho uma foto coisa que ele segurava na minha mão, a gente andando. E eu sinto que ele continua na minha mão, porque se soltar, eu não estou mais aqui. Sabe? Luiz Pires. Bom, já emocionei demais com tudo isso que passou com você, que você continua sendo essa pessoa sensível, vai produzir muito mais coisas para frente com Deus, tranquilo. Mas a sua ligação com o Tocantins tem a parte bela do Tocantins também, né? Tem a nossa natureza e tal. Como você encara a gente criar uma film commission aqui no estado, para que a gente possa usar essa natureza mais controlada e os nossos artistas também terem o seu valor que você deu? É um sonho. Isso é um sonho. E eu vou provocar os políticos tocantinenses. Sabe quem tinha esse sonho? O único assim, que passou, que tinha visão. E não uma visão politiqueira, tá? Chama-se Eudoro Pedrosa. Eudoro Pedrosa, eu estava na produção de Alice em 2007, que era uma série da HBO, que é uma sériezinha pequena. Ele era secretário de Indústria e Comércio. Ele me procurou para minha filha, estou me falando que você está fazendo uma série, um filme aí para um povo de fora. Eu preciso mostrar o Jalapão. Ele era apaixonado pelo Jalapão. E eu já tinha ido lá várias vezes. Ele me falou assim, Eudoro, vai não. Esse lugar tá doido, o carro e tá. Ele falou assim, quem é que é o povo que decide isso? Eu falei, de São Paulo, me coloca em contato com esse povo. Naquela época, o governo do Tocantins, a Secretaria de Eudoro, investiu 40 passagens aéreas, assim, quem pagou, porque eles vinham tomar em pau. Quando eu só vou lá, não tiver despesa nenhuma. Quem investiu, quem teve a visão, seja lá com o seu Tocantins hoje é conhecido dessa maneira, foi graças a essa visão de Eudoro Pedrosa, que eu não tinha. Sabe quando que eu entendi, Luiz? Foi no dia do lançamento da série, que foram 6 meses depois, o lançamento da série no Terraço Itália, em São Paulo. Quando eu cheguei, que as paredes do Terraço Itália eram de LEDs, e as imagens eram das dunas e da Cachoeira da Formiga, eu falei, velho, olha o que é isso daqui. Eu não conseguia entender, eu era muito nova na época também, eu não entendia essa visão. Aí o que aconteceu ali na festa? E ele nem foi, ele não tinha essa vaidade. Veio o convite dele, ele nem foi. Nessa festa, um dos produtores que viu... Só para complementar, todo ano ele ia para o Jalapão, uma missão, né? Ele não aparecia nem nada, ajudar aquela comunidade. Sabia? Então, assim, o Eudoro, eu tenho muita gratidão, e eu falo disso sempre. Ah, o Jalapão, Capitão. Olha, quem bancou, quem fez, quem convenceu e quem abraçou, porque eu vi, foi o Eudoro Pedrosa. E lá, foi lá que um dos produtores Survive viu as cenas e já veio para o Tocantins. Então, quem abriu as portas do Tocantins para o audiovisual, porque se o Tocantins, e isso tem que reconhecer, os políticos têm que reconhecer, se o Tocantins é uma potência em turismo hoje, o Jalapão, é graças ao audiovisual. Tá? E Eudoro Pedrosa foi fundamental. Se o Eudoro Pedrosa fosse vivo, ele ia brigar conosco. Eu já desisti, tá? Eu já desisti, porque isso tem uma coisa que a pessoa tem que sair da caixinha. Nós tentamos uma vez, só para complementar, quando eu estava nós fundamos a ATCD e eu participei da ADD, do Nacional, nós chegamos a tentar criar aqui, com o De César era presidente da Fundação Cultural, precisava de entidade, a Fundação Cultural não tinha secretaria, a Universidade Federal, o IFPO e tal, mas a burocracia não permitia para frente. E tem uma coisa que é muito legal que me comiste. Por exemplo, eu dirigi 2 episódios, tem essa parte também que eu gosto muito de falar, que é um trabalho incrível, que eu não só dirigi, como a minha empresa produziu, para a Disney. Ana Vitória, um episódio sobre a vida da Ana Vitória, na série Minha Música Minha Terra, e da Glória Groover, que é A Música Está Servida, filmando em São Paulo. Então eu saio, a empresa produz para a empresa gringa e eu dirijo. Foi um desafio. E sabe como que eu consegui isso? Muito fácil. Muito fácil não, desafiador. Mas segurei, fui no comício em São Paulo. Aqui não, aqui é todo desregulado. Thalia. Eva, a gente enxerga como é que você passa por todos esses desafios em várias posições que eu acho que são as mais desafiadoras para qualquer mercado de trabalho, mas eu acho que o audiovisual principalmente. Que é ser mulher, é ser uma mulher preta, essa é uma mulher preta e nortista, e são algumas das questões que eu acho que tornam ainda mais difícil a caminhada e o processo para
chegar no destaque, para ser reconhecido, para ser valorizado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre todos esses locais, né, e como eles são desafiadores. Thalia, as primeiros depoimentos do Barulho eu caía, chorava, e assim, esse processo de escrita, de reescrita, de você ir visitar e revisitar a dor do outro, da rede solidária, que eu nunca deixei. Eu cheguei ontem porque eu tinha uma audiência instrutiva para eu acompanhar hoje. Tá? Isso não te desliga. Isso vai te tirando uma casca. Então, assim, às vezes você é grossa. Eu ouvi essa semana assim, você é tão delicada e tão gentil, mas às vezes você é tão grossa. Eu falei, exatamente por isso que eu estou aqui. Porque tem uma hora. Não tá. Precisa, Então, né? é defesa, entendeu? Às vezes você, principalmente, vocês homens, vocês adoram mandar, vocês dominam, né? Então, assim, você deixa homens experientes, consagrados, chegarem uma diretora. Então, para selar esse elo que a gente teve, que foi incrível com os meus parceiros, muitas vezes eu tive que passar no peito, a diretora sou eu. Então, assim, é arrogante? Sim. É, mas se faz necessário. Sim. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de mandar um ir lá catar Buriti no brejo. Eu adoro Buriti. E é uma delícia catar Buriti no brejo. Então, assim, eu não tenho problema. Eu sou uma pessoa que eu não tenho filtro nenhum. Vocês já viram, né? Eu não tenho filtro. Eu falo o que eu penso, agrada, o que não agrada. Pode ser meu amigo e tal. E eu gosto de pessoas que dizem isso, que são desse jeito. Né? Mas isso também é desafiador. Acaba que você, tipo, as pessoas... eu tenho muita gente que me ama. Muita gente que me ama. Mas a política do Tocantins, nem tô. Quando a conversa é boa, o tempo é boa. Infelizmente, estamos chegando ao final, infelizmente mesmo. Mas fica o convite para você voltar aqui para a gente conversar mais. 30 segundos aqui para os nossos convidados aqui também, fazer as considerações finais. Luiz Pires, por favor. A Eva é nossa inspiração, né? A gente inspiração é ele, que veio antes. Pensando pelo nosso estado, mas a gente vê uma menina sair lá de Miracema, enfrentar a selva de pedra de São Paulo, Rio de Janeiro, e sair vencedora nos Estados Unidos e estar indo para o mundo. Isso aí realmente inspira a gente a continuar trabalhando e lutando pelo nosso povo e pela nossa arte. Obrigado, Eva. Eu que te agradeço. Obrigada por ter vindo antes e por ter aberto todos os caminhos. Tá? Pega a parte que te cabe nesse latifúndio, por favor. Eu quero agradecer a presença, a generosidade que você sempre tem, eu vejo que você sempre está de portas abertas para ensinar para nós que somos mais novos, que estamos começando. Isso é uma inspiração para mim também. E muito obrigada por toda a sua força, por toda a sua garra e por levar o nome do Tocantins a todos os confins desse mundo, né? Não só no Brasil. Parabéns. A gente torce muito para que você vá muito mais além, né? Porque é o Tocantins, né, que vai junto com você. Sobretudo pela sua garra, né? Pela sua disposição, né, de defender as suas opiniões e colocar isso, né, num veículo que é tão importante, né, e reconhecido internacionalmente. E só deixo aqui uma pergunta mais assim, um pedido, para que você fale, né, ou transmita essa mensagem, sobretudo para as mulheres e para as jovens gerações de cineastas que eu tenho certeza que o Tocantins vai produzir e inspirada em você, com certeza. Quero agradecer. Você me conheceu bem jovem, logo que eu cheguei em Palmas, inclusive, estou me sentindo muito acolhida. Eu me sinto muito amada no Tocantins, de verdade. O meu sonho espalhou por muita gente. As pessoas vibram. Eu não consigo. Então, assim, só quero agradecer, gente. Muita gratidão a cada um de vocês. Obrigada. Um beijo. Pois é, e nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado muito dessa conversa, né, com essa moça que representa hoje o Tocantins, essa guerreira e essa vencedora, que é um exemplo para todos nós. Ficamos por aqui e até a próxima.